todos. Primeiramente, quero agradecer ao IPLD o convite, a Sandra, a todos os associados e principalmente agradecer a presença do Dr. Bernardo, do professor Dr. Lasmar. Muito obrigado pela presença e certamente o painel vai ser muito enriquecedor para todos nós. Boa tarde a todos. Também queria aqui agradecer ao IPLD pelo convite, participar desse evento, com a presença do professor Lasmar, com quem tenho aprendido bastante, o colega Robson, também de algumas aventuras aí pelo mundo afora para discutir essa temática. A gente gosta do tema, o Brasil no contexto internacional, e acho que a ideia é a gente enfatizar um pouco a questão do terrorismo. Me parece que esse tema já foi falado de alguma forma, mas é importante a gente trazer algumas pinceladas aqui, até queria brincar, assim, tomaram o tempo da colega Patrícia, se ela quiser continuar aqui, a gente abre um espaço para ela, porque a gente vai falar de terrorismo, a relação terrorismo e crime organizado, que eu acho que ela já deu o gancho que a gente precisava aqui para essa temática. A ideia é sempre aquela assim, o que o Brasil tem a ver com isso, né? Como é que a gente vê o Brasil nessa questão do terrorismo? Talvez a gente precise fazer algumas reflexões. O terrorismo está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, acho que esse tipo de reflexão é importante, os operadores que estão lidando ali com as operações financeiras, de também modular um pouco a forma de enxergar, porque certamente o terrorismo também traz, e o financiamento do terrorismo mais ainda, ele traz algumas características que talvez tenhamos que olhar com um olhar um pouquinho diferente. Então, deixa eu só passar aqui Tem aquele passadorzinho? Aqui. A ideia, então, é fazer assim, as reflexões, a gente... Sempre trazer algumas ideias para a gente pensar no terrorismo enquanto um crime transnacional de proporções gigantescas e que não necessariamente, por mais que a gente tenha ele acontecendo em alguma localidade, a reflexão que a gente tem que fazer sempre é em relação ao alcance daquele fenômeno. Quer dizer, quando se fala que os atentados de 11 de setembro, que foram em Nova York, a gente fala assim, aqueles atentados foram contra os Estados Unidos somente. Se a gente for olhar na prática, pessoas de 96 nações morreram de alguma forma, sofreram com essa questão do terrorismo dos atentados de 11 de setembro. Então, talvez não seja um fenômeno contra um país ou contra um tipo de sistema. E essa é a ideia. Gente, boa tarde a todos também. Queria agradecer também o IPLD. Normalmente eu e o Bernardo a gente acaba fazendo uma dobradinha. Mas só para pegar carona no que ele está falando, da questão dos atentados em Nova York, eu sei, por exemplo, de empresas de turismo aqui no Brasil que faziam viagens para Disney, para crianças de 15 anos, quebraram, porque as pessoas ficaram com medo de ir aos Estados Unidos. Mais do que isso, nações ali daquelas ilhas caribenhas paradisíacas estavam sofrendo com o turismo também, porque muitos dos voos para se chegar naquelas ilhas passavam pelos Estados Unidos, e a economia daquelas ilhas estava sofrendo também em função das restrições e todo o controle de segurança do espaço aéreo que a gente tinha em relação aos atentados de 11 de setembro. Aí a gente fala assim, mas e o Brasil, né? A Alemanha também não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, a Alemanha não era o foco, não era o alvo de um atentado que aconteceu em 72 em Munique, nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, coincidentemente, nós tivemos recentemente Jogos Olímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas aqui é para trazer a ideia seguinte: eram atos talvez de um grupo terrorista contra uma lógica, e a Alemanha simplesmente foi palco. Quer dizer, ela não tinha nada a ver com isso e sofreu. É claro que a gente vai olhar sempre também na ótica do financiamento, porque a ideia de você prevenir pelo financiamento é evitar que aconteça o ato. Quer dizer, quando a gente fala lavagem de dinheiro, você talvez não queira, e a ideia é que a gente impeça o usufruto do produto do crime, mas o terrorismo é muito pior. Você quer, porque se você deixar que aconteça, vai acontecer um ato terrorista, e isso é exatamente o que a gente quer evitar. Então aqui era mais para trazer a ideia seguinte: as autoridades alemãs ficaram perplexas em saber o seguinte: o que nós tínhamos a ver com isso, o que a gente vai fazer numa situação dessa, o que se faz numa situação dessa, quando a gente não faz ideia de onde, por quem foi cometido e com que propósito. Precisaram entender um pouco mais essa lógica, tendo sido palco de um atentado que não era com o propósito de afetar aquele país. Então a gente traz aqui
esses textos era da matéria da Veja, que fala exatamente disso, a perplexidade das autoridades e o reconhecimento de que eles não foram capazes de prevenir, de impedir, né, na verdade, que os atos cometessem, e aí começaram a fazer uma série de reflexões sobre medidas de segurança, até se chegar, né, ao final, na questão do financiamento. E isso é o que se chama em estudos terroristas do fenômeno do cisne negro, né? Que a gente só vê cisne branco, não acredita que existe um cisne negro até que ele apareça. Se eu falasse com os senhores que iria ter um atentado em Nova York no dia 10 de setembro de 2001, iriam rir da minha cara. Mesma coisa em Sydney, mesma coisa em Paris, em Bruxelas, Londres, etc. E aqui a gente mostra fotos dos atentados de 11 de setembro em Nova York, de Madrid, os atentados à AMIA em Buenos Aires. Que, aliás, os atentados saíram de dentro do Brasil. Vocês conhecem essa cidade? Não é? Ó, aqui, isso é um dia normal, né? Me falaram que o dia normal é assim. Ó, que beleza, linda cidade. Muito bom. Vocês lembram desse episódio? Isso é uma segunda-feira, 6 da tarde. Avenida Paulista, se não me engano. Olha como é que estava. Lá onde tem geralmente os protestos que acontecem, né, as reivindicações, manifestações políticas. Olha como é que estava isso. Conhece esse camarada? Patrícia, você conhece esse camarada? Não é? Olha só, o tipo de ação, né, o tipo de ato que foi cometido por esse grupo aí, né, proporções gigantescas, afetaram, explodiram, né, caixas eletrônicos, é coisa que tem ficado muito comum pelo crime organizado no Brasil. E a ideia era exatamente isso, trazer um pouco a reflexão seguinte: será que a gente está tão longe de terrorismo? Vocês vão falar, mas o PCC é uma organização terrorista? Podemos só chegar a alguma conclusão aqui, eu estou só provocando. Então a ideia, e aí também é uma matéria que explica um pouco, faz uma descrição daqueles fatos que aconteceram naquele ano, cometidos pelo PCC. Aqui é muito fácil a gente ver o terrorismo, né, aquela coisa do terrorismo árabe, do terrorismo islâmico. Aí eu coloco essa foto. Qual dessas pessoas aí é o terrorista? Vocês poderiam me dizer quem é o terrorista aí? Ou quem são os terroristas? Todos. Terrorismo já não tem raça, já não tem religião. Todos aqui são terroristas. A gente pode ver pessoas com diversas etnias, diversas características, cor, raça, e que são terroristas. Então pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Aí eu coloquei essa foto aqui, o seguinte, né? Será que a gente está livre disso? Há quem me diga que você não seria um atentado terrorista, seria uma... De repente... Fácil, né? Eu gosto muito dessa frase, porque a essência do terrorismo é exatamente, talvez não seja o ato em si, mas o impacto que ela causa, né? O caos, o estado de caos que um atentado terrorista causa. Bem, nós vamos falar um pouco agora da dinâmica do financiamento do terrorismo e da diferença em relação à lavagem de dinheiro. Eu vou passar um pouco rápido, porque na verdade os senhores já viram um pouco disso nas palestras, tanto de ontem como alguns que já antecederam, mas só chamar a atenção para alguns detalhes. Então nós já vimos que, ao contrário da lavagem de dinheiro, a fonte do financiamento pode ser tanto lícita quanto ilícita. Mas eu acho que vocês não tiveram uma noção exata de como que esse financiamento lícito pode acontecer. Então, eu vou dar alguns casos para os senhores entenderem um pouco da dificuldade dessa temática. Em determinada situação, um adolescente de 17 anos pede para a mãe o dinheiro para comprar um laptop para poder ir à universidade. Esse dinheiro financiou o terrorismo. O dinheiro que a mãe deu para o filho comprar um computador lá de 1.000 e poucos, 2.000 euros. Outra situação, uma menina, 16 anos, vira para a mãe e fala que precisa de dinheiro para fazer uma excursão da escola. Falsifica os documentos, pede para a mãe entrega 2.000 euros para que ela vá passear com os colegas e mais tarde ela é encontrada na Síria e ela se deslocou com esse dinheiro. Nós temos alguns outros casos bastante interessantes. Um problema que tem sido muito discutido é a questão do uso do fundo de previdência. A pessoa é aposentada e está usando o dinheiro da previdência. E não existe nenhuma legislação nacional,
naquelas jurisdições capazes de impedir o pagamento daquelas somas daquela pessoa que está convertendo aquilo ao terrorismo, por exemplo. Então é bastante complicado e é bastante importante entender essa questão dos montantes curtos, da dificuldade de se detectar na origem esse financiamento. Só um gancho nesse ponto que o professor Lasmar coloca, que isso aqui é muito importante para a gente. Agora sim a gente começa a entrar eu poderia dizer assim, na materialidade da nossa proposta aqui para os colegas. Porque você vai ter que fazer aquela distinção, conversando aqui com o colega, o Dr. Geraldo Magela, sobre, né, que a gente vai modular, quando a gente fala em modular a percepção, é que talvez a gente não encontre com tanta facilidade, isso é um exercício que a gente vai fazer, até porque a legislação ela é muito recente, de começar a identificar que comportamento que a gente vai precisar olhar. Será que a política do conheça seu cliente vai funcionar? Eu conhecer o cliente, que o movimento seja incompatível? Porque às vezes pode ser compatível. Às vezes o dinheiro tem origem ilícita. O professor Lasmar acabou de colocar um exemplo de dinheiro lícito. Como é que a gente vai conseguir identificar? Porque o que a gente quer é prevenir. Na verdade, as medidas que os operadores terão que tomar em relação ao que está colocado na legislação em cumprimento aos padrões internacionais, é a gente tentar impedir, ou mesmo congelar e disponibilizar os ativos para que as pessoas não usem no cometimento de um ato terrorista. Quanto à questão da transferência, sistema financeiro, mas hoje tem tanta vigilância, conheça o seu cliente. Hoje nós já sabemos que o sistema IBAN e SWIFT foram montados de uma maneira a permitir monitoramento de transações internacionais, mas os atentados de 11 de setembro foram todos feitos através do sistema regular bancário e que os perpetradores simplesmente tinham um cartão de débito e tiravam no caixa eletrônico dinheiro de uma conta na Alemanha. Internet e meios eletrônicos, a gente fala muito de criptoativos, tecnologias, etc., mas eu quero enfatizar a criatividade dessas pessoas no uso da internet para a transferência dos recursos. Um dos meios que a OTAN tem chamado a atenção de transferência de recursos é através de jogos eletrônicos. Existem esses jogos do tipo Second Life, que você pode transformar os seus recursos em Linden dólares e depois voltar. E eles usam, então, eles vendem serviços, etc., eletrônicos, como uma maneira de simular a transferência. Então, mais uma vez, a importância também de pensar não só em criptomoedas, em criptoativos. Os meios físicos, ontem foi falado a questão do courrier. Aliás, o Gafi tem chamado a atenção para a importância dos courriers e principalmente na movimentação de ouro. E eu quero que os senhores também entendam um pouco. Aqui no Brasil, falar de alguém andando com uma mala cheia de dinheiro, a não ser que seja alguém da igreja com as doações ou algo desse tipo, é altamente suspeito, correto? Não tem dúvida. Mas se nós estamos num país no Sudeste Asiático, se nós estamos num país na Ásia, no Oriente Médio, são economias que utilizam muito dinheiro vivo, utilizam muito ouro. O ouro é utilizado, joias, etc., são utilizados como uma maneira de poupança das famílias. Então, a grande movimentação de grandes quantias de dinheiro, de ouro, etc., não necessariamente levantam suspeita. Então, tornam esse processo bem mais difícil e complicado e nos levam a questionar também a universalidade dos métodos, né, para todos os países. E a questão da transferência através de bens e serviços. Ontem foi falado do Hawala, que aqui no Brasil nós conhecemos como dólar cabo. Eu não sei se os senhores conhecem a dinâmica de funcionamento, mas é algo muito interessante, porque efetivamente não há a transferência do recurso. Eu tenho o agente do Hawala aqui, eu procuro aquela pessoa e falo, olha, eu preciso de entregar $10.000 para o tio Ali lá em Beirute. O agente do Hawala liga para o Hawala do Líbano, ele vira e fala, olha, entrega para o tio Ali os $10.000. Ele vai na porta, bate, tá? E olha, o seu sobrinho pediu para te entregar $10.000. Por isso que se chama Hawala, confiança. Eu tenho confiança de que eu entregando o dinheiro para o doleiro aqui, ele vai chegar nas mãos de quem eu quero que ele chegue. Pois bem, como que é feito então
esse acerto? No final do ano, se o agente de Hawala brasileiro deve ao agente libanês, vamos supor, $100 mil, ele compra um carro de $200 mil e vende para ele por $100 mil. E ele então recebe o carro, vende e embolsa a diferença. Então a transferência ela está sendo embutida na prestação de um bem ou de serviço entre os dois ao final do ano para resolver o saldo. Então, a não ser que você conheça o agente que ir lá, é impossível seguir a trilha do dinheiro. E o uso, também não vou entrar em detalhes, foi falado ontem já, é importante entender que vários desses grupos, eles utilizam os recursos não só para bens diretos ligados a um atentado, a um ataque terrorista, mas também para atividades indiretas, como serviços sociais, por exemplo. Quando nós pegamos os documentos do Estado Islâmico e também os documentos da Al-Qaeda, que foram apreendidos em 2006 no Iraque, é impressionante a estrutura. Eles pagam licença maternidade, eles pagam férias, eles dão bônus e prêmios para os seus terroristas. Então, tem toda também uma estrutura de assistência social, de serviço social ali ao lado. E mesmo em relações corriqueiras, por exemplo, é muito comum quando você tem um grupo terrorista que atua no regime de célula, onde cada uma tem a sua dinâmica, você faz negócios corriqueiros, aluga um apartamento, aluga um galpão onde se pode preparar, planejar, algum tipo de ato. Então também tem relações comerciais de aluguel, relações, pagamento de cursos, o que a gente já viu, que foi comprovado, que foi usado esse tipo de relação comercial corriqueira nos atentados, especialmente os atentados de 11 de setembro. Bernardo e Glasmar, aproveitando aí, bem colocado, bem exposta aí a diferenciação, que já foi inclusive abordado aqui certamente, gostaria de trazer uma provocação. Os americanos têm aquela tendência de diferenciar a lavagem de dinheiro do financiamento do terrorismo, dentre elas, como já foi bem exposto aqui, eles mencionam, por exemplo, que no financiamento do terrorismo há uma tendência de pequena quantidade de transações, usualmente abaixo dos valores referenciais, para justamente a burla, para as comunicações suspeitas. E já na lavagem de dinheiro, grande quantidade de transações de forma estruturada, o smurfing, e que um dos fenômenos aqui, então, portanto, seria linear, enquanto o outro seria circular. Vocês acreditam que o conheça seu cliente na contemporaneidade, as técnicas de prevenção à lavagem disponíveis aqui no cenário brasileiro seriam suficientes para detectar esses padrões e gostariam de acrescentar eventualmente outros padrões? Eu de pronto diria que não. Assim, aplicar puramente as técnicas que a gente aplica de medidas preventivas não seriam suficientes. Os valores são pequenos mesmo, e eu acho que talvez não seja porque assim, a gente tem que pensar sempre o seguinte: a intenção do uso dos valores, sejam reunidos, é que é delituosa e não a origem. Então os valores podem ser realmente muito pequenos, não é nem para fugir à regra, porque eles são relativamente baratos. Há quem diga que os atentados de Madrid custaram 5 mil euros e que não houve sequer dinheiro, era troca de tráfico de drogas, de haxixe que vem do Marrocos com material explosivo. Seria muito difícil, o que a gente comentou, a política não te conheça o seu cliente, conheça a intenção do seu cliente. Gostei muito dessa expressão, conheça a intenção do seu cliente, ou seja, será necessário algum tipo de percepção um pouco maior, acompanhamento de listas. É claro que a gente fala hoje em dia de listas das Nações Unidas, que as Nações Unidas é que colocaram de uma forma um pouco mais internacional, transversal, nomes que já comprovadamente teriam vinculação a grupos terroristas ou a atos terroristas, de alguma forma de tomar medidas assim mais de prevenir e, se for o caso, de encontrar, é o que diz a Convenção e provavelmente é o que dirá a legislação. Se encontrar os bens, dependendo do ramo que se atua, deve-se bloqueá-lo, não impedir que a pessoa consiga sequer fazer operações. Então eu acredito que a gente vai ter que mudar um pouco, em alguma medida. Claro que a gente está no começo de uma nova legislação, é um tema que ainda não é tão comum, até porque nós não sofremos nenhum ato, a gente não tem muita experiência nessa questão, mas a gente tem experiência do ponto de vista do mercado financeiro, de dinâmicas financeiras. Quer dizer, claro que a gente vai ter que fazer um esforço um pouco maior
não será tão automático assim não. Vai precisar da gente mudar um pouco. E é importante entender algumas questões também. Eu vou usar desse quadro para ajudar a completar a resposta do Bernardo, né? Primeiro é preciso entender que existem red flags específicos para o financiamento do terrorismo, que não são necessariamente os mesmos que acontecem para a lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, questão de saques em caixas eletrônicos em jurisdições em conflito ou vizinhos a jurisdições em conflitos, por exemplo. Compra de determinados materiais que podem ser usados para explosivos, etc. Mas, além dessa questão dos red flags específicos, o que o Bernardo está tocando é muito importante. Eu acho isso importante, principalmente pelo que a gente tem discutido aqui nos outros painéis. Nós já falamos que o financiamento do terrorismo, né, foi falado ontem, é uma espécie de lavagem de dinheiro, ao contrário, toda essa questão de intenção que foi colocada. Importante destacar também que, enquanto a lavagem de dinheiro busca o lucro, no financiamento do terrorismo nós temos a motivação de ideologia. Como os valores são pequenos, como as fontes podem ser lícitas, como não existe um perfil específico de transações, a grande questão aqui está no foco de detecção, é que ao invés de focar nas transações suspeitas, nós temos que focar nas relações suspeitas. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a importância do trabalho de todos os senhores nessa prevenção. Eu me lembro muito da doutora Patrícia comentando da questão das comunicações, da importância da comunicação bem feita, né, e que além dos 5, em inglês nós falamos os 5 Ws, né, quem, como, onde, porquê, o máximo de informação é importante. Então ela dá o exemplo das meninas de shortinho, né, com chinelo, que fizeram o depósito, que a transação em si não chamou suspeita, porque era um negócio que lidava com muito dinheiro, os valores eram pequenos, mas as meninas em si chamaram a atenção do gerente. E esse caso parece que foi ligado a um traficante de drogas, né? Assim, o Fernandinho Bramar, outro traficante, né? Mas um outro ponto importante, nós falamos da questão das tecnologias, da inteligência artificial. Inteligência artificial é um nome que é um pouco, a gente diria em inglês, misleading, né? Porque o que a inteligência artificial faz é encontrar padrões. Então você pega e coloca 1000 fotos e ela encontra padrões nessas 1000 fotos. A inteligência está no operador, no leitor, na alimentação. Então, só para dar um exemplo que começou a acontecer, fotos de câncer. Então, o hospital começou a utilizar a inteligência artificial para detectar câncer. Então, eles pegaram 1000 fotos de peles com câncer, alimentaram e falaram, essas fotos têm câncer. 1000 fotos sem câncer e alimentaram. E aí o sistema começa a ir aprendendo por si mesmo a detectar pele com câncer, porque corresponde àquele padrão das peles com câncer que foram alimentadas. Qual que foi o problema? Todas as fotos tiradas da pele com câncer foram tiradas dentro do hospital com lâmpada fluorescente. As peles normais foram fotos pegadas na internet, campo aberto. Então, o sistema de inteligência artificial começou a detectar a pele, a luz fluorescente, como pele com câncer. Então, a importância do operador de passar, dele usar sim instrumento de inteligência, mas de ter o feeling, de analisar, de conhecer o cliente, a intenção, etc., e buscar as relações, é essencial nesse trabalho de prevenção ao financiamento do terrorismo. Aproveitando que estamos falando de financiamento do terrorismo e de listas, que o Bernardo mencionou aí, chegou uma pergunta aqui para nós. O que faltaria para o Brasil criar órgãos e listas de terroristas como o FAC? Como a inclusão de organizações tal qual o CV, ADA, Terceiro Comando, milícias. O doutor Leal até tocou aqui, na verdade, ele falou as datas da lei. A lei é de fevereiro desse ano. O decreto, até a última notícia que eu tive aqui, o decreto está para ser enviado para o presidente assinar, até porque ele tem que entrar em vigor até dia 8, seria sábado. A ideia ali é aproveitar os órgãos que já existem para se ter algum tipo de trabalho de cooperação para atuar, especialmente no ramo do congelamento.
E lá, a lei, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, quem não conhece a lei, olhar a lei, tem um capítulo específico que trata da que eles chamam de designação nacional, que era até um ponto frágil que o Brasil tinha em relação à convenção. A gente não tinha em nenhuma norma a possibilidade de criar uma lista de terroristas. É claro, houve um debate político intenso em relação a isso, muita resistência, porque o medo era sempre você enquadrar situações que de alguma forma você não conseguiria encontrar um amparo na característica como sendo um grupo terrorista, e o medo era de que aqueles grupos, ou movimentos, ou associações, ou torcidas, pudessem ser colocados em uma lista de terroristas. Então, cuidado. Eu acho que é um exercício que a gente começará agora, mas a legislação já permite que a gente tenha essa possibilidade. Acho que foi um grande avanço que a gente obteve. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora da questão dos riscos legais e dos riscos reputacionais ligados a essa questão do financiamento. Nós temos o GAFI, né? Eu acho que foi falado já muito aqui, explorado o GAFI, eu não vou entrar na questão do que é o GAFI. Ele é um grupo, eu diria eu até brinco, eu digo o seguinte, o GAFI ele não obriga ninguém a ser membro, ele convida os países a serem membros, mas uma vez que você se torna membro, você quer ser e quer se comportar e quer cumprir aquelas medidas. Eu falo que o GAFI é uma seita, é uma irmandade, pacto de sangue. Entrou lá, não sai mais. E o Brasil entrou. Então, a gente vai ter que meio que cumprir aquilo lá agora. E se nós pegarmos, foi falado de avaliação, a crítica que foi feita, claro, nós estamos falando do relatório, a última avaliação do Brasil foi em 2010. Lá tinha uma crítica clara em relação à questão do terrorismo. Esse aqui é o trecho do relatório. Eu passo só para dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Essa foi a conclusão do grupo. Basicamente, o GAFI disse o seguinte: o Brasil não tem uma norma ou uma lei que tipifica o terrorismo como dentro dos padrões internacionais. E o que seria o terrorismo dentro dos padrões internacionais? É um pouco difícil dizer isso, porque nem a ONU conseguiu definir terrorismo. O que ela conseguiu enquadrar no máximo foi o conceito de atos terroristas. E os atos terroristas são os atos previstos em 13 convenções da própria Organização das Nações Unidas. Atentados graves, né, que tenham proporções gigantescas, tem uma certa transnacionalidade e que tem como objetivo e propósito alguma causa, mas coagindo o Estado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Esse era o conceito, mas baseado em alguns atos que a ONU lá descrevia. O doutor Antônio Gustavo Rodrigues, ex-presidente do COAF, ele dizia sempre o seguinte, que o terrorismo é como o amor. A gente sabe o que é e quando ocorre, mas a gente não sabe definir. Nem a ONU definiu. Então a gente tenta, na verdade, enquadrar na proporção e no impacto que o ato realmente tem. E o GAFI detectou que a gente não tinha uma legislação nesse sentido. A gente tinha um problema sério, não só na tipificação do terrorismo, como também do financiamento do terrorismo por consequência. Já que a gente não tinha terrorismo, sequer a gente conseguiria definir o financiamento. A gente já tem um dispositivo constitucional, né, que está lá na Constituição, artigo 4º da Constituição Federal, repúdio ao terrorismo, como um princípio constitucional. E o que a gente tinha lá na época, estou falando da época que a gente foi avaliar em 2010, era a Lei de Segurança Nacional. Então aqui foi o que a gente disse para o GAFI que era o nosso conceito de terrorismo. Artigo 20 dessa lei, que por acaso ainda está em vigor, mas era esse o conceito que a gente tinha de terrorismo. E esse era o conceito que a gente tinha de financiamento do terrorismo. O GAFI, obviamente, isso não colou, até porque essa lei, como era uma lei da década de 80, se vocês olharem a conotação, a época, o momento político, ele tinha uma questão política diferente. Era o fim de um regime, ali, caminhando para o fim do regime militar. Então você tinha, né, movimentos pela busca das diretas, de eleição direta, tudo isso, essa coisa da volta da democracia. Então o contexto político não era favorável. Então esses artigos, esses dispositivos daquela lei, eles de alguma forma davam essa conotação de algum tipo de ato contra aquele Estado que era um regime autoritário e que tinha essas questões de enfrentar as reivindicações pela volta da democracia. E a lei também era anterior à Constituição de 88, então existia um debate muito grande sobre a própria constitucionalidade da lei. E aí a conclusão foi essa: o Brasil não tem uma lei de terrorismo que defina o terrorismo e muito menos de financiamento do terrorismo. E aí a gente passou 6 anos, para tentar começar a tratar essa questão. Em primeiro lugar, porque era um tabu. Essa história que a gente tem, mas terrorismo é uma coisa tão longe da realidade brasileira, não tem muita relação com a nossa
talvez não seja o caso, e até porque o medo é de definir alguma coisa, fugir, ser uma coisa muito, muito pesada, muito ampla ou vaga, não sei se é o caso. Então, a gente demorou muito para chegar à conclusão que, em primeiro lugar, é possível discutir terrorismo, tendo em vista que o Brasil não está imune, não está isolado do mundo, e a gente precisava fazer isso com alguma rapidez, porque a gente vinha sofrendo sanções pelo próprio GAFI. Bem, então, para os senhores terem uma ideia, né, da complexidade da questão, e, na verdade, essa não é uma demanda que vem simplesmente do Brasil, e quando nós analisamos a matéria também, nós temos que dar uma olhada numa legislação mais ampla. Então, em primeiro lugar, é importante olharmos na legislação estrangeira. Olhar na legislação estrangeira? Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Uma série de questões. Primeiro, nós temos legislações domésticas dentro de outros estados que podem causar impactos aqui. Então, não só a empresa brasileira que possui filial no exterior, mas, por exemplo, os Estados Unidos adotou a iniciativa do container, em que eu preciso de provar toda a cadeia de produção, principalmente de alimentos e coisas que podem estar contaminadas biologicamente para os Estados Unidos. Isso tudo tem que ser entrado no sistema e precisa de alguém que fale inglês. Qual foi o resultado? O pequeno produtor deixou de exportar para os Estados Unidos e os grandes produtores passaram a ocupar o espaço de pequenos produtores que exportavam para os Estados Unidos. Nós temos a questão da legislação extraterritorial também. São legislações, por exemplo, nos Estados Unidos, que mesmo você não se encontrando dentro do território brasileiro, ela atinge a sua empresa. Porque ela diz que qualquer empresa que negociar com você, ela entra para a lista negra norte-americana. Então, por exemplo, a gente teve um caso com a Embraer, que foi vender peças de aviões para a Venezuela, e o governo americano falou, não, se a Embraer vender essas peças, e a Embraer compra muita peça dos Estados Unidos, nenhuma empresa americana vai fornecer mais nenhum produto ou serviço para a Embraer. A Embraer teve que voltar atrás desse negócio, porque a Venezuela foi designada como país apoiador do terrorismo por uma legislação extraterritorial americana. Tem um ponto que é interessante. A gente falou de terrorismo, financiamento do terrorismo, agora tem uma nova, um primo aí, que é o primo rico, que a gente chama de proliferação de armas, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, mais ou menos nesse sentido. Um controle maior com base em orientações da agência atômica vinculada à ONU, eles chamam de produtos de tecnologia dual. Você imagina um cano, um tubo de alumínio. A gente vende, o Brasil é um exportador de tubo de alumínio. Esse produto ele se encontra numa lista de controle, porque esse mesmo tubo de alumínio pode virar um míssil, ou pode virar uma bomba. Então, esse tipo de produto, componentes que podem misturados a outros, podem virar explosivos. Então, esse tipo de produto, esse tipo de controle sobre produtos, que eles chamam de tecnologia dual, né, que pode ser usado para fins civis e militares, com algum controle, e que os países devem observar até na hora de observar, acompanhar as movimentações financeiras, comerciais, para os pagamentos desse tipo de produto. Por exemplo, nós tivemos um caso da Taurus exportando armas para o Iêmen, né, que estava sob embargos, mas nós também tivemos um relatório recente no Iraque, que a maioria dos artefatos explosivos improvisados utilizados no Iraque utilizavam de pasta de alumínio brasileira. Então, a gente também não está longe dessa realidade quanto parece. Nós temos também a legislação internacional, tratados, principalmente os 13 tratados que o Bernardo já colocou. Nós temos as listas restritivas da ONU, do Conselho de Segurança. Nós também temos listas restritivas de alguns países, como o caso dos Estados Unidos, da União Europeia. E as resoluções do Conselho de Segurança que, quando tomadas em virtude do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, aquelas situações que ameaçam a paz e segurança internacionais, né, nos artigos lá 39, 40, 41, 42 da Carta, elas têm força obrigatória para os países. E essas listas restritivas, as designações, as proibições de viagens, todas vêm nessa seara como resoluções que são obrigatórias.
E temos também normativas internacionais, eu estou chamando aqui normativas porque várias delas não têm uma força de tratado propriamente dito, mas nós temos vários grupos que também trabalham dessas questões, como o grupo Egmont, que foi mencionado aqui, e, claro, o caso do GAFI, que tenta criar os padrões internacionais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Vamos falar, então, um caso brasileiro recente. O Bernardo já deu um histórico, com a aprovação da lei lá em 16, nós temos uma definição que, ao meu ver, é bastante problemática, que vai definir terrorismo como a prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incomunidade pública. Bem, imagine, senhores, o seguinte: eu tenho um terrorista que se coloca contra o presidente Bolsonaro porque ele é um ditador, porque ele é contrário à democracia, ao governo, e eu começo a fazer uma campanha terrorista fazendo ataques à bomba, atacando a população civil e tentando atacar o presidente, bens públicos, prédios públicos, etc. Pela lei brasileira, isso seria um caso de terrorismo? Eu estou cometendo esse ato por razão de xenofobia? Não. Discriminação? Não. Preconceito de raça? Não. Cor? Não. Etnia? Não. Religião? Não. Então, como nós vimos, a definição do GAFI de financiamento do terrorismo é bastante simples. É qualquer financiamento a qualquer ato ou atividade terrorista. Mas o grande problema é exatamente definir o que é ou não terrorista. Então, do ponto de vista dos riscos legais das empresas, dos senhores, da atividade, nós temos que trabalhar com a ideia de ato terrorista e ver se enquadra ou não na legislação brasileira. Aqui só um comentário, e isso foi, claro, a decisão de uma lei, na verdade, aprovada no parlamento, tem negociações políticas. E isso foi amplamente discutido, porque existia uma primeira versão que se falava na hipótese do extremismo político, né? E aí a conotação política ela é grande, é suficiente para você imaginar que atacar as instituições constituídas, eventualmente o status quo, o poder, né, o Estado, você amplia, daria mais amplitude para a nossa lei. Por exemplo, aí a gente começa a olhar esses crimes cometidos por organizações criminosas de proporções que infundam o terror numa cidade ou numa localidade, queima de ônibus, explosão de postos públicos e estações públicas, ou mesmo bancos, caixas eletrônicos. Se tiver, porque a ideia é você tentar desafiar o Estado a tomar uma decisão a favor ou contra, né, na verdade, para agir ou deixar de agir. E no final, na negociação, acabou-se por retirar essa parte do extremismo político. Quer dizer, a gente tirou talvez uma palavrinha que nos daria uma amplitude maior na interpretação, inclusive aí sim para fazer esse limite do que o que a gente tem visto no crime organizado, o que tem acontecido no Brasil, porque pelo seu modo, pelo seu efeito, pelo seu impacto, claramente qualquer pessoa olhando de fora enquadraria como um ato terrorista. No entanto, a legislação, que é recente, ela encontra alguma dificuldade na aplicação. E a própria lei traz lá no artigo 6º, depois no artigo 12 também, alguns dispositivos sobre a questão do financiamento. Então ela coloca que receber, prover, oferecer, obter, guardar, solicitar, investir ativos para o planejamento, preparação ou execução, ou de pessoas, grupos de pessoas, associação, entidade, organização, etc., que tenham como atividade principal secundária os crimes previstos, é considerado crime de financiamento do terrorismo. Agora, Lasmar, um questionamento que nos chegou. Você mencionou aí que o foco para a detecção das operações suspeitas de financiar o terrorismo deve ser a análise das relações suspeitas. Mas de que maneira prática, como que as pessoas obrigadas podem operacionalizar esse tipo de análise? Vou dar um exemplo, né? Foi dito muito que a questão do conheça seu cliente, né?
Tem um caso interessantíssimo em que o gerente simplesmente colocou o nome do seu prospectivo cliente no Google e ele encontrou no YouTube um vídeo dele no Estado Islâmico. Claro que as listas restritivas também não são à toa. O que se imagina, claro, o professor Lasmar colocou o cumprimento do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, todo país que é signatário, o mundo inteiro, tem que cumprir, de você acompanhar ou aceitar listas que são originárias do Conselho de Segurança, enquanto instituição que tenta combater essas ameaças à paz e segurança internacional, colocar listas já com nomes definidos, grupos terroristas internacionais conhecidos. Você tem listas restritivas do regime Al-Qaeda, regime Talibã, hoje já tem do Estado Islâmico e alguns outros nomes de situações de atos terroristas, mas que também não estavam vinculados a algum tipo de grupo terrorista assim mais conhecido. Mas listas lá em que, claro, você está falando assim, mas você quer que os operadores chequem essas listas? Em princípio, deveria ser assim. É claro que o Estado tem o seu papel nesse contexto, eu diria. As instituições, nós estamos falando, especialmente o COAF, o Ministério da Justiça, enquanto um ente que coordena essas medidas, a Polícia Federal, que tem uma divisão especificamente para combater atos terroristas, os próprios supervisores têm a sua parcela de obrigação nesse sentido, no sentido de orientar da melhor forma possível até a checagem dessas listas, né? Quer dizer, é o Estado atuando em parceria com os operadores, no sentido de que a gente vai tentar, claro, nós estamos falando de uma legislação que acabou de ser aprovada e que está ainda em fase de teste, e vamos ter que pensar formas de o Estado colocar de uma forma mais clara e muito mais fácil para que os operadores consigam observar, pelo menos como uma primeira verificação, aquelas listas de nomes, que são nomes de pessoas, empresas que estão ali e que já são conhecidos ou definidos como terroristas. Só para voltar em alguns outros exemplos, existem red flags específicos, mas teve um caso interessante também no Reino Unido, e que o gerente notou uma compra um pouco estranha, foi ver o que era, a pessoa tinha comprado 1000 detectores de fumaça. O que era? Ele estava tentando extrair uma partícula radioativa que existe para fazer uma bomba suja em Londres, e foi preso por isso. Interessante, muito bom. Bem, até agora é a parte fácil, que é a parte legal, se enquadra na legislação, na lei. A gente tem um caso de terrorismo, aqui no Brasil nós temos o financiamento. Mas quando nós começamos a falar dos riscos reputacionais, a coisa fica mais complicada. Porque não necessariamente quem vai ser ou não vai ser enquadrado pela lei é visto ou não como sendo terrorista. Por exemplo, o Brasil não reconhece oficialmente o Hamas e o Hezbollah como sendo grupos terroristas. Inclusive, isso é objeto de muita pressão internacional sobre o Brasil. Então, imaginem os senhores que cai na mídia que a instituição de vocês está financiando ou lidando com ativos do Hezbollah. Então, apesar da definição ser bastante simples, financiamento de atos terroristas, de organizações terroristas, e de um ponto de vista legal também, apenas uma questão de aplicação da lei, do ponto de vista reputacional, a situação é bem mais complicada. E aí o que nós vemos é exatamente o que o Bernardo, a doutora Patrícia, começaram a colocar. O problema é que aqui no Brasil nós começamos a viver um fenômeno que nós chamamos da convergência terror-crime. E isso é colocado de uma maneira muito equivocada. As pessoas começam a falar muito apenas da questão dos ataques. Mas, na verdade, nós temos 3 fenômenos diferentes. Nós temos aqueles grupos terroristas que começam a atuar em direção ao terrorismo comercial, e eu tenho certeza que os senhores vão começar a escutar cada vez mais coisas sobre a presença do Hezbollah, tendo atividades financeiras aqui no Brasil nos próximos anos. A questão do crime organizado, que se aproxima do crime político e do terrorismo. Então, os exemplos do PCC são claros. E o terceiro, aqui nessa parte de transformação, que são grupos híbridos, em que eu tenho dificuldade de dizer se é um grupo terrorista, se é um grupo criminoso, ou o que eles são. Então, vamos focar no caso do Brasil. Nós temos a presença de vários atores e pessoas
Eu estou usando apenas fontes abertas, isso tudo já é público, já tem sido divulgado. Então, por exemplo, nós sabemos da presença de grupos como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, Jamaat al-Islamiyya aqui no Brasil. Nós temos casos de ecoterrorismo. Eu não sei se os senhores acompanharam uma bomba, que foi um artefato explosivo que foi colocado no estádio durante a Copa do Mundo, e que também houve um artefato explosivo na estação de ônibus em Brasília. Ela foi colocada por um grupo ecoterrorista chamado Individualistas com Tendência ao Selvagem, que é um grupo que atua em toda a América Latina, muito forte no México, na Venezuela. Nós vamos falar um pouquinho, nós tivemos algumas operações da Polícia Federal, como Operação Hashtag, Panorama, Mendaz, mais recentemente, Operação Átila. Alguns casos, como Hassan Hussein Ali e Hamed Laous, que foram presos em São Paulo, financiando o terrorismo internacional, ou o caso, né, do Barakat, que saiu em todos os jornais da sua rede. Um caso interessantíssimo, que é o caso do banco ABC, Arabian Bank Corporation. Esse banco ele foi fazer a remessa e a distribuição de lucros para o exterior, e acabou que um dos seus sócios era o filho do Gaddafi, e estava, portanto, na lista de congelamento de bens das Nações Unidas. Isso foi um processo anterior à legislação brasileira, e não existia nenhum mecanismo para publicar, para congelar esses bens. O que o Ministério Público Federal fez é que eles criaram uma ação de cumprimento de resolução obrigatória das Nações Unidas, e foram até o juiz. Bateram na porta do juiz e apelaram para o risco reputacional do juiz. O juiz, você quer ter um caso de terrorismo nas suas mãos? E aí o juiz acabou congelando os bens. Mas não existia nenhum procedimento no Código de Processo Civil que permitisse efetivamente esse tipo de atividade anteriormente da lei. Por isso que o Gafi, inclusive, puxava a orelha do Brasil. É importante esse caso Baracá, por mais que ele seja um caso bastante conhecido, e ele é um caso requentado, porque ele realmente é emblemático, porque esse senhor, ele tem negócios na região de Tríplice Fronteira, ali, Foz do Iguaçu, mas ele tinha negócios também na Cidade do Leste, e ele fazia de tudo. Aquele tipo de cara que realmente atendia ao gosto do cliente. Muita coisa de contrabando, muita coisa de importação, exportação fictícia, aquela coisa superfaturada, pagava e não exportava, porque era a loja dele para ele mesmo. Ele foi preso no Paraguai uma vez, foi extraditado para o Brasil, depois do Brasil foi para o Chile, depois voltou para o Paraguai, voltou para o Brasil, me parece que está preso. O doutor Márcio que sabe da notícia do Baracá, acho que ele está preso no Brasil, foi preso pela Polícia Federal recentemente. E já há indícios de que seus filhos e aí a família, parentes mais próximos, já continuam os negócios, eles mantêm os negócios que aparentemente são lícitos, mas com a mesma dinâmica. E me parece que as autoridades argentinas já tinham detectado pelo nome, por toda essa tipologia, em função de uma cooperação com o Brasil, também monitorando as operações da família, porque me parece que eles estavam, e com tudo isso, eles estavam remetendo dinheiro para o Líbano. Havia suspeita de que eles seriam financiadores do Hezbollah. E aí vai entrar sempre naquela história que o Hezbollah nós não reconhecemos, mas na prática o que estava acontecendo era uma série de negócios ilícitos, lavagem de dinheiro, contrabando, trade-based money laundering, comércio ilegal, para remeter para possivelmente financiar terrorismo. Esse símbolo aqui é o símbolo da Ansar al-Khalifa Brasil, que é o canal do Estado Islâmico que foi criado para o Brasil alguns anos atrás. Então, a Operação Panorama, já tem alguns anos, enquadrado pela Polícia Federal, estava ligado ao financiamento da rede Al-Qaeda, e entre os atos ilegais que eles utilizavam para financiar o crime, falsificação de passagem aérea, isso é interessantíssimo. Eles compravam uma passagem aérea, esperavam a pessoa chegar no balcão para fazer o check-in, cancelava aquela passagem, a pessoa fazia o check-in, ainda não dava tempo do sistema registrar a existência, e depois ele entrava no avião, fazia o voo e eles reembolsavam a diferença. Fraude de cartão de crédito, contrabando, central telefônica clandestina, principalmente aqueles cartões de ligação interurbana, falsificação de documentos,
casamento fraudulento para obtenção de passaportes brasileiros. Só antes, eu queria só comentar, a gente está falando de operações, são operações deflagradas pela Polícia Federal, que está num ambiente criminal, mas é importante destacar que por mais que a gente tivéssemos demorado para aprovar uma legislação um pouco mais adequada, poderia dizer assim, a parte preventiva, e aí entra a história um pouco, coincide um pouco a experiência que se tem, tanto dos sujeitos obrigados, dos operadores, como do COAF, eu colocar o COAF, porque eu estou lá no COAF e a gente vê como é que funciona a dinâmica, já se era possível aplicar algum tipo de medida, pelo menos para identificar situações estranhas, situações atípicas. E já houve casos, a gente conseguiu no COAF detectar uma tipologia muito interessante, que era movimentos em que a coisa parecia simples, a pessoa tinha conta no banco, uma conta absolutamente normal, e que eles solicitavam um cartão adicional e pagava a fatura maior do que o valor da fatura, quer dizer, a fatura de R$1.000. Exatamente esse caso. E a gente conseguiu ver também, eles tiravam um cartão adicional, pagavam a fatura com um valor maior do que era o valor de face, digamos, da fatura, saíam do país e ficavam com aquele cartão e sacavam em espécie lá, que parece que já é uma consequência. Quer dizer, a parte da supervisão, a parte do monitoramento está funcionando naquilo que é possível. Quer dizer, então é possível sim identificar situações, e às vezes a situação chamaria atenção por ser estranha em si, e de repente é muito mais do que se imagina, né? Essa operação ela parece estar ligada ao financiamento, tem uma dúvida se é o Estado Islâmico ou um outro grupo, mas eles fizeram diversas remessas de câmbio estruturadas, baixo valor exterior, mas a principal maneira de transferência foi exatamente através do pagamento a mais das faturas de cartão de crédito. Esse aqui é alguns extratos do processo da Operação Hashtag, que foi a primeira operação feita já com a primeira condenação feita já com a nova lei brasileira de combate ao terrorismo. Então, só aqui alguns pontos. Levantar fundos para o financiamento, para o envio de recursos e reforços para o Estado Islâmico, o Dawat. Tudo depende, falando diretamente, de dinheiro. De início, cada um vai disponibilizar o pouquinho que tem, em seguida conseguimos o dinheiro através de saque, como foi feito pelo companheiro do profeta. Para tal, precisamos adquirir 2 pistolas 9mm, 2 pentes cada uma caixa de munição. A marca Norinoko chinesa, semiautomática. Cada conjunto, pistola, pente, sobressalente e munição, custa $600 em San Ignacio, na Bolívia. Nós iremos realizar o trabalho. E aí ele começa a pedir a vaquinha, fazendo a conta, inclusive dizendo, bons tempos, né? O dólar hoje está cotado a 3,37. Então, inclusive fazendo... Agora, só um parênteses aqui que nos chegou dos nossos colaboradores aqui, quentinha. Partindo da premissa que não seja fake, né? Está lá no G1 do Vale do Paraíba, mas olha só a importância de organizações criminosas e atos terroristas, né? Explosão de bomba caseira no prédio da Prefeitura de Taubaté deixa 2 feridos. Isso postado agora em 5/6 às 12h15, né? E a menção é que já é a 4ª bomba que estaria sendo explodida naquele prédio da Prefeitura, desde que Ortiz do PSDB teria assumido ali, né? Tudo bem, pode ter um cunho político e tal, mas enfim, a importância do que nós estamos falando aqui. Eu gostaria de aproveitar e deixar uma pergunta aqui que na verdade nos aportou agora recentemente. Como que a cláusula de exclusão, o FAC, por exemplo, obrigatória para as multinacionais americanas, pode ser utilizada em contratos brasileiros, onde rege a legislação brasileira que não contempla e não exige e não permite a utilização da cláusula de exclusão? Boa pergunta, muito boa pergunta essa. A gente tem notado assim, os Estados Unidos fazem pressão, eles fazem pressão para tudo e sempre apoiado um pouco nessa questão do terrorismo. O terrorismo ele foi motivo para muita coisa que os americanos fizeram, inclusive algumas medidas até que a gente pode dizer assim, são questionáveis. Após você teve a história do de-risking, que é uma palavra interessante que a gente tem ouvido muito, que é você encerrar, não querer avaliar risco de cliente. Eu simplesmente encerro minha relação com o meu cliente, não vou avaliar risco porque não vale a pena, acho que é muito mais barato eu simplesmente isolá-lo. E isso tem gerado problemas porque, de certa forma, pode dar indicação de que há digamos, uma concorrência desleal
de empresas americanas pressionando ou para encerrar negócio de alguma forma. Isso tem sido discutido no mundo. É claro que os americanos vão estar sempre com a argumentação dessa questão do terrorismo como um risco para a sua segurança nacional. Esse é risco da segurança nacional. A gente fica sem muita possibilidade de negociar com os americanos. Quer dizer, vamos sofrer muitas... Assim, eu acho que a evolução da nossa legislação nos permitirá, pelo menos, discutir essas questões. O problema de você não ter tido legislação até então, a gente sequer podia sentar numa mesa de negociação para eventualmente discutir questões desse tipo, questões comerciais, poderia dizer assim, relações bancárias. E isso nos dificultava bastante essa negócio. Eu acho que agora pode ser que a gente tenha a possibilidade de rever, no mínimo, poder discutir de uma maneira um pouco mais clara, já que a gente agora, inclusive a nossa legislação, ela admite, isso está claro lá, porque a gente fez meio que o gabarito, ela admite a execução de listas de terceiros países, ou seja, eu poderia dizer que o Brasil já reconhece, pela sua legislação, que a gente poderia executar uma lista OFAC. Quero crer, e tenho conversado muito com autoridades americanas, que vai ser um divisor de águas para a gente conseguir, de alguma forma, melhorar esse quadro. Eu penso também que nessa questão, Bernardo, ainda que não exista um amparo legal, existem outras alternativas também, outros caminhos, né? Diz a lenda, por exemplo, que em alguns concursos públicos, não tem nada a ver com a questão que nós estamos falando aqui, mas quando um candidato não estaria muito bem aprovado, não conhece o seu cliente lá nos KYs da vida, de repente a banca pergunta para ele uma nota de rodapé ali, e, poxa vida, não houve cláusula de exclusão, mas na verdade esse candidato não foi aprovado. Existem outros meios de conseguir talvez chegar no mesmo objetivo, né? É claro. Bem, aqui o ensino do Hezbollah aqui no Brasil estão tendo indícios cada vez maiores de instâncias de financiamento do Hezbollah aqui no Brasil. E eu acho que pulou, mas a gente tinha algumas transparências também sobre a Operação Pé de Borracha, que nós estamos ligados ao crime organizado e da disputa entre o PCC e o Comando Vermelho, que à época das eleições, por exemplo, queriam colocar 8 carros-bombas em 8 capitais brasileiras. Né? E a gente começa a perder essa distinção exatamente do que é crime organizado, do que é terrorismo ou não. Só antes de avançar, eu acho que esse quadro é o melhor de todos, né? Ele vai trazer a metodologia para você entender perfeitamente como se deve enxergar esse combate, a prevenção e combate ao financiamento do terrorismo. Mas o que eu acho que é importante a gente dizer, assim, essa coisa de falar do GAFI o tempo todo, a gente optou por cumprir aquelas recomendações e vamos ser cobrados por isso. A gente vai passar por um processo de avaliação e basicamente a crítica, quando a gente falou da crítica, a gente não tinha um tipo penal terrorismo ou um tipo penal financiamento do terrorismo, em que a gente superou essa etapa. A gente passou para uma etapa seguinte, que tá bom, a sua legislação ela tem que tocar aquelas questões. Atos violentos que infundam o terror, que tentam coagir o Estado. Ótimo. Financiamento terrorista, financiar aqueles atos. Só que financiar não somente o ato, mas financiar a manutenção, as duas modalidades. Eu posso dar dinheiro e ele não usar para cometer um ato. Ok. A parte da indisponibilidade, que eu acho que essa é a parte mais difícil, eu entendo, porque isso é uma medida, é uma mudança de comportamento. A gente tinha, com a prerrogativa de você tornar indisponível bens ativos no Brasil, só com ordem judicial. Isso é uma crítica, porque a convenção dizia que você teria que ter uma certa flexibilidade para, pelo menos, vislumbrar opções administrativas. Isso é uma discussão jurídica, teórica, que eu não vou entrar nessa discussão, mas se for judicial tem que ser rápido. A gente sabe que judicial não é rápido, não tem como ser rápido, né, dada a formalidade que nós temos num processo penal, né, mas falando de um crime dessa natureza. Mas nós conseguimos algumas soluções. Então, o que a gente melhorou, eu posso dizer, com essa legislação, até para que a gente consiga agora, a partir de agora, normatizar para os setores, para orientá-los de como fazer, como cumprir essas medidas. Porque a gente fala muito em comunicação de operações suspeitas. Comunicar a operação suspeita e lá na frente esperar o que vai acontecer. Agora a gente já está falando o contrário, está falando o seguinte: tem uma lista que tem o nome de um fulano, esse fulano é meu cliente, eu tenho que congelar, eu tenho que tornar os bens dele aqui na minha instituição indisponíveis e aí eu vou comunicar. Olha só o tamanho da responsabilidade que isso passou a ter. Então esse é o fenômeno, essa foi talvez a grande discussão, por isso que a gente demorou tanto para ter uma medida nesse sentido, quer dizer, uma legislação que faz com que os setores tenham a obrigação de tornarem disponíveis os bens imediatamente, ou seja,
o tempo tem que ser muito reduzido. E depois comunicar às autoridades exatamente para tomar as outras medidas. O segundo aspecto importante que a gente seria cobrado, a questão de admitir listas de outros países. A gente falava muito assim, se for da ONU está tudo bem, porque a ONU é a ONU e é muito mais fácil. E a carta da ONU, ela tem força de lei no Brasil, não há nenhuma dúvida. O problema é quando é lista de um outro país. Como é que eu vou fazer? E aí é claro que a legislação tentou traçar naquilo que era cabível, naquilo que era possível dentro da nossa legislação, possibilidade de atender lista ou cumprir, executar medidas de indisponibilidade quando vem de outros países. Claro que aí nesse caso a legislação ela só admite, aí sim precisa do crivo do juiz, mas é claro que tudo indica que isso seria um processo expedito. Vamos precisar ter um caso para saber exatamente se isso vai realmente acontecer. E o terceiro, esse talvez seja o mais difícil e foi o mais polêmico, é a possibilidade de se ter a lista nacional, ter a lista de terroristas brasileiros, eu posso dizer assim. Essa vai ser uma que a gente ainda vai precisar discutir um pouco mais, porque ela não é tão simples mesmo. Vai ficar entre o limite da investigação, só uma suspeita ou eventualmente uma troca de informações de inteligência seria suficiente para permitir que se inclua qualquer que seja a pessoa ou empresa numa lista. Isso a gente ainda, confesso para vocês que a gente está numa fase ainda bastante preliminar, vamos precisar ter um pouco mais de percepções para saber como que a gente vai conseguir, por um lado, não descumprir, não cometer nenhum tipo de ilegalidade, mas por outro lado também cumprir um compromisso internacional. Eu acho que esses eu colocaria como os grandes desafios que nós temos no Brasil, o Brasil como um todo, não só a parte do setor público, mas também do setor privado, de a gente conseguir ter essa mudança de comportamento, e aí só vamos ver quando a gente tiver um caso um pouco mais concreto. Sem dúvida, isso é algo que vai chamar a todos nós, principalmente porque o GAFI adota uma metodologia de avaliação dupla, Bernardo? Tanto do compliance técnico, que exatamente essa parte da legislação está cumprindo, mas uma parte de efetividade, que é dividida em 11 fatores, em 3 grupos. O primeiro da política, da adoção da política, o segundo da prevenção e o terceiro do combate em si. E aqui que vai ser o grande desafio de provar ao GAFIT que isso está sendo efetivamente implementado, não só pelo governo, mas também por todo o setor privado. Então, por isso que é importante estar atento para as diferenças entre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, não deixar se entrar na questão da cegueira deliberada, que pode, dependendo do nível de indicadores presente na análise posterior, pode chegar até um quadro de ser considerado como complícito daquelas práticas. E aí o que nós podemos falar, que os senhores já sabem, da parte do setor privado. Está melhor? Parte do setor privado, de entrar na prevenção com a política de aceitação, o conheça seu cliente, abordagem de risco, etc. Monitoramento das transações, não só das práticas bancárias, mas também de comportamentos. Os relatórios obrigados de transações suspeitas, mas lembrando que agora o fato do terrorismo vai ser um relatório obrigatório, mas que vai inverter, como o Bernardo colocou, essa lógica da ação posterior à comunicação. Nesse caso, nós vamos ter ali o congelamento anterior à comunicação posterior. Aqui um comentário importante, vocês verem como a gente também tem que falar dos aspectos positivos. Como que essa dinâmica, a experiência adquirida com a parte da prevenção e combate à lavagem de dinheiro permitiu também, vocês vão ver que os instrumentos praticamente são os mesmos, eu diria diferente só a partir do congelamento para baixo, porque esse é no caso do terrorismo, você tem que disponibilizar os bens para evitar que ele cometa o ato. Mas os outros todos para trás são experiências que a gente adquiriu com a legislação de lavagem de dinheiro, desde conhecer seu cliente. Se vocês pegarem, só para dar um exemplo, falando de novo do COAF, o COAF trabalha seu processo de análise com base em risco, abordagem com base em risco, tudo é base em risco, risco é a palavra do momento, e a gente também faz isso. E que nós temos uma matriz de risco, é claro, para classificar o nível de prioridade, o nível de perigo, poderia dizer assim, daquilo que a gente trabalha. E a gente tem dentro da nossa matriz um algoritmo, claro, para calcular, dar o valor para situações que a gente ali entende que são situações importantes de se detectar dentro de um processo de inteligência financeira. Você tem ali operações realizadas por pessoas, por agentes públicos, operações que são feitas em fronteira, operações que são feitas remessas de dinheiro para o exterior.
financiamento do terrorismo. Essa variável, só essa variável lá na nossa matriz, o nosso entendimento, se a gente marca ela, o analista que está fazendo uma análise, ele marca esse componente já na nossa experiência, o algoritmo ele supera, a ponderação supera a soma de todos os outros. O que a gente está falando é exatamente isso. Se for alguma suspeita dentro do nosso trabalho de que há possibilidade de se financiar terrorismo, isso tem que ser prioridade máxima. É claro, você não quer que no final se perpetue o ato, que ele realmente é muito pior que qualquer outra situação. Então, só para vocês terem ideia de como isso, essa experiência adquirida ao longo dos anos em relação à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, serviu também, nesse caso, para se começar a tentar implementar essa nova legislação. Claro, a partir do congelamento para frente, isso aí já são situações específicas do contexto do terrorismo. E só para voltar naquela questão das relações, de algumas especificidades em relação ao financiamento do terrorismo, a questão do risco geográfico tem um componente também bem mais acentuado na questão do financiamento do terrorismo. Surgiu uma outra dúvida aqui. Com relação ao mercado de câmbio, né, que a invoice SWIFT chegaria antes do recurso financeiro. Partindo da premissa que a instituição financeira identifique uma pessoa citada na lista de terrorismo, serão então comunicadas as partes envolvidas para as autoridades competentes. Porém, não será autorizada a transferência do recurso para não se incorrer no crime de manter os valores do recurso relacionado a terrorismo. Seria esta a diligência esperada? Eu acho que até faltou só do congelamento, é disponibilizar mesmo. Já, pelo que eu entendi, a pergunta ele fala já de uma pessoa listada, indisponibilizada. E se for da ONU? Se for da ONU, tem que torna disponível e aí as outras todas na sequência. Se não for da ONU, eu estou falando que está na lei. Se for de um país, a lista OFAC, ele deve, então, comunicar, aí no caso, pelo que está na legislação, ele deve comunicar ao supervisor, ao COAF e ao Ministério da Justiça, assim está escrito na lei. E esse Ministério da Justiça que tem essa responsabilidade, ele deve ir à AGU, que a essa sim pede autorização judicial. E nesse caso, precisa de uma autorização judicial. Fala-se na lei, a palavra sem demora, a gente traduziu ipsis literis do que estava na ONU. Se imagina que isso tudo é feito com muita rapidez. Vamos ter que questão ver. De horas. Exatamente, questão de horas. Mas então, aí nesse caso, ele comunica às autoridades e aí vai esperar o comando para se congelar. Se for o ONU, congela e toma as outras providências. E só lembrando que além do Banco ABC, que estava na lista, a gente teve o caso de uma pessoa física também brasileira, né, o Rosé Blum. E essa questão de horas tem um entendimento, né, Bernardo? Até 24 horas, né, um padrão mais ou menos internacional das tratativas lá atrás, né? Exatamente, quer dizer, foi difícil você convencer, você imagina, você convencer um parlamentar que vai tomar uma medida, ou quem quer que seja, você tem que fazer senhora. Você falar para o juiz que ele tem que ter um tempo para fazer uma coisa é perigoso, eu não tenho coragem, mas a lei está dizendo mais ou menos isso. Só mais uma outra colocação aqui, com relação ao FAC, né? Por obrigação contratual, empresas brasileiras que assinam contrato com empresas americanas, por exemplo, precisam seguir as regras do FAC. Bom, isso já não facilitaria o enforcement de listas estrangeiras aqui? Provavelmente sim. A regra OFAC, porque assim, o OFAC vai um pouco além, né? Assim, se a gente for olhar, o OFAC não é só terrorismo. Imagino que ele é um escritório, né? Uma agência lá nos Estados Unidos, é um escritório pela tradução, para congelamento. Ele torna disponível bens de qualquer de origem criminosa, qualquer que seja, mais do que somente terrorismo. Aí tem que entrar no detalhe de qual a situação, mas a ideia é exatamente essa. Sim. Porque aí tem que fazer uma distinção que, em termos rigorosamente legais de legislação brasileira, ele não teria que seguir. Mas se ele não seguir, ele não consegue fazer o negócio. E aí é que está o grande problema. E a mesma questão do GAFI. Mas o GAFI não faz a coisa obrigatória. Mas se você não cumpre... Só para você ter uma ideia de um exemplo, o caso da Síria. A Síria estava em guerra civil e muitas ONGs, ONG por si só já chama atenção, né, por outros componentes e o GAFI colocou uma recomendação específica para organizações sem fins lucrativos como uma situação vulnerável, uma situação de risco em relação ao financiamento do terrorismo. ONGs que estavam atuando na Síria para ajudar, exatamente, de ajuda humanitária, para ajudar as pessoas vítimas da guerra, estavam tendo dificuldade de fazer pagamentos, de relações financeiras com bancos americanos, exatamente porque deu um corte. Síria, ONG, tudo era componente de risco. Sequer eles estavam olhando o que era o objeto da ONG, que na verdade era ajuda humanitária. A que nível chega esse tipo de coisa? É claro,
É um caso extremo, mas é um caso que aconteceu. E que certamente isso vai dar um impacto. Claro, se você não conseguir pagar, não vai conseguir ajudar. Tem casos muito mais extremos de fechar a relação de correspondência bancária do banco. Os imigrantes que moram lá não conseguem mandar dinheiro para a família. Quer dizer, dentro desse contexto de um risco colocado numa situação de descumprimento de normas de financiamento terrorista. Que é o de-risking, né, que a gente até comentou ontem em uma das palestras, foi falado da relação com a questão do desenvolvimento, né, e esse é um dos grandes problemas. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou mesclar duas aqui. Uma é com relação a volume de comunicações com viés de financiamento ao terrorismo, em relação ao quarto, qual o volume de comunicações enquadradas nesse sentido, e mais ou menos na mesma esteira de comunicações, se já foi detectado financiamento de terrorismo em relação a operações envolvendo criptoativos. O volume é infinitamente menor, assim, é natural que seja infinitamente menor. Você imagina, a lei é de 2016 e a outra lei tem 21 anos, então era natural que as comunicações fossem o volume é infinitamente menor. E teve casos, assim, claro, casos extremos em que você via até erro formal, erro na hora de preencher, foi um equívoco, a comunicação não dizia bem em relação a uma atividade que pudesse ser suspeita de financiamento terrorista. Então o volume realmente é pequeno ainda. Claro que eu não vou falar assim, eu quero que aumente, a ideia não é essa, eu quero que não tenha nenhum, na verdade, né? Você não quer que tenha nenhuma suspeita de financiamento de terrorismo, você não quer que o Brasil seja um país financiador de terrorismo, mas assim, numericamente o volume é bem menor. Casos aí eu já não vou poder mencionar, a gente tende a não falar de casos concretos, eu não estou falando de nenhum caso, mas prefiro não, porque tem uma certa sensibilidade, até o tipo de informação que a gente prepara nesses casos é um pouco mais complexo. Prefiro não responder em relação a número, porque esse caso é um pouco mais sensível. E dos criptoativos seria Criptoativos é curioso. Eu me lembro, a gente participou dentro de um trabalho feito na ENCLA. A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, coordenado pelo Ministério da Justiça, reúne mais de 70 órgãos e também setor privado para discutir ações e estratégias para combate à lavagem de dinheiro e corrupção, especificamente. E tinha uma ação que a proposta teve lá uma atividade que era participar da oitiva com os doleiros da operação do braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. Isso coordenado pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, com autorização judicial. Dos compromissos, eles eram delatores, estão presos, e eles tinham um compromisso assinado, o termo, para dar curso de capacitação, de como eles faziam. E foi muito curioso, que ele dizia que ele estava preso no Uruguai, e foi preso na mesma cela que ele, um outro criminoso lá, e o cara falou assim, você conhece essa história do criptoativo e tal? Ele falou assim, não vou mexer com isso não, isso é muito arriscado. Então ainda não temos visto, existe uma dificuldade grande, primeiro do que é esse produto, do ponto de vista da definição normativa brasileira, quer dizer, a gente ainda está num campo nebuloso de tentar definir a figura, o produto, o que é isso, e aí depois quem vai regular, né, quem vai supervisionar, como é que vai ser a autorização para funcionar, quem vai poder funcionar e tal. Ainda não foi possível detectar, mas a gente sabe que existe. Especificamente a questão dos criptoativos e terrorismo, esse é um assunto que é bastante controverso, mas a grande maioria dos relatórios mais confiáveis que eu tenho visto é que não tem um envolvimento muito grande ainda, que existe um interesse muito grande. Por quê? Por uma série de motivos. Primeiro que não é tão fácil mexer assim com o criptoativo. Então a gente tem diversos casos, por exemplo, de pessoas que lançam aqueles malawares que trancam no computador, né, a gente chama de ransomware, e as vítimas querem pagar, mas não conseguem pagar, porque tem dificuldade em lidar com aquilo. Segundo, não tem liquidez. Né? Várias dessas criptomoedas demoram 8 horas ou mais para conseguir liquidar a transação. Terceiro, a anonimidade não é tão grande quanto se espera. É claro que agora estão surgindo novas criptomoedas que têm um pouco mais de anonimidade, mas primeiro, se você usa uma carteira, um wallet para fazer, você é rastreado. Segundo, existem técnicas que, como o blockchain ele é composto por uma chave pública e uma chave privada, se você sabe que aquela pessoa vai fazer uma transação no valor de tanto, você consegue identificar aquela transação e aquela pessoa e quebrar a anonimidade. Então, os próprios grupos terroristas
Eles disponibilizam manuais de como utilizar criptomoedas, existem manuais do Estado Islâmico, existem conversas da Al-Qaeda, isso é sabido, mas parece que é muito mais um interesse prospectivo de ver onde vai dar do que o uso atual. De novo, assim, é importante destacar essa história da mentalidade que a gente vai ter que ter para conseguir identificar, realmente é muito difícil. Isso me lembra uma cena de um filme, o filme se chama Rede de Mentiras, não sei se vocês já assistiram. É um filme que ele fala muito dessa coisa do terrorismo, financiamento do terrorismo. E tem uma hora que está o expert, lá, o herói, né, do filme, fazendo uma apresentação para o Conselho de Ministros, Conselho de Estado, lá dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: o cuidado que a gente tem que tomar na hora que a gente vai monitorar, vai apertar o controle, é porque é o seguinte, quando a gente aperta o controle na conta, ele começa a usar dinheiro em espécie. Aí ele fala, quando a gente rastreia os telefones celulares, eles começam a usar orelhão. Se a gente rastrear os orelhões, eles vão começar a mandar pombo correio. Então eles estão dando um passo atrás, eles estão voltando situações muito mais rudimentares, e esse tipo de percepção a gente vai ter que ter. Eventualmente, claro, o criptoativo ele é um terreno fértil para tudo quanto é tipo de crime, pode ser terrorismo também, financiamento terrorismo também. Mas a gente sempre lembrar que o terrorismo, eles têm, geralmente, o que se observa desses grandes atentados, grandes situações de terrorismo, são situações em que as operações, eu poderia dizer assim, os negócios e as relações são muito rudimentares. E esse cuidado, infelizmente, é difícil, mas é uma percepção que a gente vai ter que ter. Agora, um outro questionamento, Bernardo, já que estamos falando aqui de criptoativos e tal, transpondo um pouquinho também para o cenário da lavagem de dinheiro, da prevenção à lavagem, né? Como seria possível diferenciar transferência de recursos via jogos eletrônicos atípicas de transações com finalidades legítimas? E mais, as transações com criptomoedas, criptoativos são sempre suspeitas. Como seria possível diferenciar o uso suspeito de quando ela é usada como finalidade de investimento, valorização, lucro, por aí vai? Os jogos eletrônicos é a especialidade do Lasmar. Então, para os senhores terem uma ideia, de novo, volta na questão das relações e não das transações. Para os senhores terem uma ideia, a OTAN possui, dentro do seu departamento de cyberguerra, né, eles possuem um departamento que fica 24 horas jogando e monitorando esses jogos, buscando pornografia infantil e financiamento do terrorismo. Então, eles conseguem detectar essas transações a partir das relações. Então, eles vão se passando por terroristas, tentando identificar outras pessoas que estão com o mesmo intuito e vão fazendo todo o trabalho de inteligência e de investigação para tentar descobrir esse tipo de transação. Eu vejo também um bom ponto, sempre você olhar da ótica do usufruto. Sempre penso assim, o criminoso ele vai querer, não no terrorismo, no criminoso em geral, que faz o que for, no final ele vai ter que gastar, a não ser que seja um maluco desses hackers que gostam de simplesmente passar noites e noites fazendo, mas eu imagino, vai ter que tornar isso real. Mesma coisa do criptoativo, né? Quer dizer, você tem uma percepção de você tentar fazer na conversibilidade para alguma moeda real existente. A gente, em algum momento, ter medidas possíveis, se é o caso, fora essas outras medidas de monitoramento do jogo, sim, que aí, sinceramente, deve ser uma tecnologia, e aí eu até desconheço, mas, assim, o monitoramento financeiro é tentar, na ponta, em algum momento, na conversibilidade, você tentar atingir. Agora, falando de jogos eletrônicos, me veio à memória aqui uma questão interessante, né? Na esfera de competência estadual, é muito comum, frações antecedentes à lavagem, versar sobre jogos de azar, jogos eletrônicos, ou o tradicional narcotráfico, né? Isso me trouxe uma lembrança de uma situação bem interessante, em que justamente se tentava fazer um contrato de câmbio de um paraíso fiscal, de um tax haven da vida, aqui para São Paulo, para a escola de samba, né? Nem o nosso carnaval que nem é tão tradicional, né, doutora Patrícia? Eu acho que o Rio está um pouco à frente, pelo menos, né? Pelo menos um pouquinho, um bocadinho, mas enfim. E, bom, é um caso um pouco mais antigo, posso até revelar. A escola de samba... Jogo do bicho aí, tá falando? Que era jogo de azar. Jogo eletrônico. Jogo de azar, jogo eletrônico de uma empresa situada num tax haven. É lógico que nós fomos atrás do beneficiário final, aquela coisa toda, e do beneficial owner, né, aquela coisa. Mas a ideia é que eles estavam tentando fazer um contrato de câmbio para patrocinar uma bondade, né, uma escola de samba aqui. E a empresa que estava fazendo essa doação já estava apurada e punida, inclusive nos Estados Unidos, pela prática de jogo eletrônico via web, via internet, né? E aí eles tentaram, a instituição financeira comunicou perfeitamente, foi muito bem acertada a medida e, pelo que soubemos, encerrou o relacionamento com o cliente, até para não cair lá em cegueira deliberada, aquelas coisas todas, preocupada com a reputação, né? E aí o carnaval prosseguiu, deve ter arrumado outra fonte de financiamento
E posso até mencionar aqui escola de samba, que ela já manjada, sempre relacionada ao time lá de volante de navio. Lá é um problema. Aliás, não conhece o seu cliente. Apareceu o volante de navio, você pode ter... Eu sempre falo, se não reside aqui, você tem que torcer para o ente federativo. Não entendo um negócio desse. O que o cara vai fazer com o volante de navio, não é, Marquinhos? Só de comprar o ingresso já é um problema, já, para assistir o jogo daqui. Me alertaram aqui para tomar cuidado, aqui para falar de não, futebol. Pode no volante de navio, pode. Mas só para deixar claro, estou falando de jogos que têm conversibilidade, né? Porque eu uso o jogo como mecanismo de transferência, não de financiamento. Que eles usam, inclusive, o jogo para recrutamento também. É isso, meus amigos. À disposição, se tiver mais alguma pergunta, teremos o prazer em discutir. Tem mais algumas aqui, Bernardo. Vamos lá. A audiência trouxe aqui, não para de ficar perguntando. Mas é legal, é bacana isso, porque senão o pessoal está acordado. Tá? Depois do almoço, é um desafio manter a audiência acordada, né? Nós só ficamos a turma está de parabéns, né? A gente conseguiu disfarçar bem, né? Para nós é fácil, né, Bernardo? Estamos de pé, falando, fica acordado, né? Naturalmente. Agora, sentado é difícil mesmo. Uma pergunta aqui. Pelo texto da lei, conforme destacado pelo professor Lasmar, o ataque de Suzano pode ser considerado um ato terrorista? Qual ataque? Desculpa. Suzano. Com base no texto da lei, professor Lasmar, Bernardo... Aí a questão é aplicar a legislação. Foi cometido com ato de discriminação? Xenofobia? O que eu digo é o seguinte, me parece, eu não sei se isso vai ganhar apetite, sinceramente, eu não sei se algum outro tema vai ganhar apetite no parlamento, mas existe um projeto para emendar essa lei de terrorismo para incluir a questão do extremismo político, alguma vertente que dá essa amplitude da possibilidade de você aplicar em casos em que, né, fica claro que é a tentativa de coagir o Estado, né, para alguma É importante lembrar o contexto histórico da aprovação da lei. Né? A lei ela não seria aprovada se ela não tivesse um excludente que ainda está lá, excluindo os movimentos sociais de qualquer ato de terrorismo. E dentro dessa seara de um medo de criminalizar movimentos sociais, é que se fez a retirada, né, de expressões de movimentos. Essa foi o preço, aliás, é muito curioso, né, porque fala assim na lei que essa lei não se aplica aos movimentos sociais legítimos quando estão manifestando seus direitos constitucionais. Mas se ele é legítimo. E aí, o México me parece que teve uma situação muito parecida. Aí chegaram à conclusão, peraí, mas se eles estão manifestando seus direitos constitucionais, é muito provável que a Constituição já garanta. Não precisaria a lei dizer, é verdade isso. A gente não precisaria ter essa excludente, se você está partindo do pressuposto que ele está defendendo um direito. A questão a gente coloca sempre pelo ato, não por quem comete. Mas seria razoável pensar um movimento social que reivindica, por exemplo, a terra, o sagrado direito da propriedade, sequestrar um avião? É razoável a gente imaginar que ele está reivindicando algum? Pode até estar, né? Mas você imagina, o ato ele tem por isso que a ONU colocou atentados contra aeronaves civis como atos terroristas, porque não é razoável você imaginar que alguém reivindique qualquer que seja o seu direito sequestrando uma aeronave. Não é razoável. Então, isso é considerado um ato terrorista, independentemente de quem a cometa. É mais nesse sentido. Uma outra pergunta aqui, eu vou mestrar duas aqui, até pelo adiantado da hora, mas a questão versa sobre responsabilidade de dirigentes, instituição financeira. Acho que o pessoal está com receio de ser preso, mas vamos lá. A questão é a seguinte: até que ponto pode ser responsabilizado aqui o dirigente, gestor da instituição financeira, né? Com relação a recursos, a manutenção, guarda de recursos, manejo desses recursos direcionado ao financiamento ao terrorismo e também a aquisição de antiguidades, compra de antiguidades por pessoa inocente, se isso pode trazer responsabilidade, penalizar o comprador. Nós temos discutido no COAF, o Conselho do COAF, especialmente congrega os supervisores, os outros supervisores. Eu acho que é muito acertado quando você imagina que a norma para o setor, a norma setorial, cada supervisor certamente vai ter a sua e vai orientar. E colocar a regra como geral, quer dizer, tudo bem, financiamento de terrorismo não é algo tão corriqueiro, a gente não vai ver isso todo dia, mas tentar trazer isso para um controle normal dos procedimentos que já se adotam para outras coisas. Então,
responsabilização do dirigente, lá, a aprovação, por exemplo, do corpo diretivo, isso está já previsto, por exemplo, numa abordagem com base em risco. Já tem situações para outros casos, outros tipos de clientes, outros tipos de serviços, em que as medidas de diligência elas são reforçadas, a expressão é essa. E não é só para o financiamento do turismo, para a lavagem dinheiro, para qualquer que seja a situação. É porque a norma já vai trazer o componente de avaliação de risco. Então, o supervisor está tomando esse cuidado de seguinte, os procedimentos serão os mesmos. E as responsabilizações provavelmente serão as mesmas. É claro que a gente está num momento ainda muito preliminar, sim, é uma nova norma, um novo fenômeno, a gente nem teve esse troço para poder avaliar. Mas provavelmente tudo indica que as normas elas buscarão fazer relação com os procedimentos adotados para qualquer tipo de medida de diligência e de abordagem com base no risco. Que é aquele quadro, né, que eu mostrei com a questão da quantidade dos indicadores. E aí pensar que pode haver responsabilização tanto administrativa quanto penal, caso haja vários indícios. Isso realmente tem que se tomar um cuidado com isso. Eu vou contar para os senhores um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que um professor de direito internacional ele foi condenado por auxílio material ao terrorismo por ensinar direitos humanos para um grupo terrorista. Então, ele foi considerado como contribuindo ativamente para que o conhecimento foi considerado como uma arma. Né? Então, é algo mais ou menos semelhante em relação ao sistema financeiro. A questão, ele sabia que ele estava fazendo isso, aquilo era para o grupo, existiam indicadores ou não. Ele tomou os cuidados. Foi algo que foge da normalidade, que não era possível ser visto no caso concreto. O exemplo, até o doutor Gustavo Rodrigues chegou ali, o exemplo dele lá, ele fala assim, pagar o almoço para o Bin Laden é financiamento do terrorismo. Ele falou isso para o ministro, isso assustou, mas é verdade, pela definição se enquadraria, ele assustou um pouco, né? Valeu, porque ficou o parágrafo único do artigo 6º. Também não vale brincadeiras a parte aí, né? Mas aproveitando, brincando, mas trazendo uma reflexão. Aquela questão, eu fiz a comunicação, pronto, estou isento de responsabilidade, lavo minhas mãos, Pôncio Pilatos, né? Ou, eu fiz a pergunta lá no congresso do IPLD, eles falaram que não tinha problema, agora eu posso fazer. Não é bem assim. A questão é que nós temos que pensar de uma forma abrangente, né? Aí o dólar eventual, a questão de assumir os riscos, a legislação contempla, na alteração de 2012 foi retirada, e não por acaso retirada a expressão que sabe. Então, quando se retirou aquela expressão que sabe, foi justamente para contemplar o dólar eventual, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Então, o gestor, seja lá quem for o operador, linha de frente, tem que pensar nesse aspecto antes de fazer a operação e tomar a sua decisão. E mais, tem casos que não é nem dólar eventual. Quando uma instituição financeira, por exemplo, permite saque na boca do caixa e depósito como se fosse depósito em espécie numa outra conta, sem colocar a mão no dinheiro, quando aquilo na verdade seria uma TED, que foi descaracterizada justamente para impedir o dinheiro, essa situação, infelizmente, um pouco corriqueira, ali não dá para se falar nem dólar eventual, eu já penso que é dólar direto, porque todo mundo está sabendo o que está sendo feito ali, né? Aquilo não pode, tem regulamentação que não permite aquele tipo de transação. Então, acho que o caminho é por aí. Uma última pergunta aqui, uma última colocação. Já existem várias empresas que operam como converter de criptoativos para fiat currency, inclusive algumas já reguladas nos Estados Unidos, como Money Service Business. Alguma chance disso acontecer por aqui? O nome aí já complicou, é só o nome e sobrenome do negócio, já deve ser coisa errada, assim, né? Imagina que deve ser coisa errada. Se for aqui na expressão daquele Money Service, é remessa, né? De remessa. É que aqui tem que estar vinculado a uma instituição financeira, até onde eu entendo. Lá eu acho que ele pode ser independente. É um fator de risco, e existe inclusive um documento do próprio GAFI, daqueles abordagens com base no risco, colocando esse componente, as medidas que devem ser tomadas em relação à identificação, a quais monitoramentos, quais diligências devem ser tomadas para esse ramo, justamente porque é um ramo que, digamos, ele está fora do controle do mercado como instituição financeira mesmo, aquela mais clássica, e aí por isso provavelmente permite, está muito pulverizado, permite a exploração para um fim que seja ilícito. Eu não sei se os senhores sabem, mas existem jurisdições que possuem caixas eletrônicos que você pode sacar da criptomoeda direto em espécie. Okay. Senhores, considerações finais? Acho que é isso. Muito obrigado a todos. Acho que é uma oportunidade importante para a gente ter. Muito obrigado a todos.